Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Diz Alessandro que achou muito estranho que o menino que Paula atropelou more perto desse Gregório Dias. Maura, irritada, diz à irmã que essa hipócrita da Maria José engravidou de Alessandro. Lisete diz que pode ser de Bruno. Maura diz que Bruno não conseguiu chegar a nada com Maria José. Lisete propõe de usarem Mário Aguirre de novo. Maura diz que tinha terreno livre para conquistar Alex e essa maldita engravidou. Ezequiel diz a Alessandro que Maria está melhor e já deu os remédios dela. Alessandro vai até a mulher. Alessandro diz que passe o que passe, jamais se afastará dela. Xuxo leva tortas para comer com Pedro em casa. Pedro não está com fome e continua triste, sentindo falta das filhas, principalmente de Maria José, já que Paula vai voltar dentro de alguns dias. Alessandro diz a Maria José que vai tomar um banho, porque já já os advogados chegarão. Maria José diz a Alessandro que seu pai pediu um favor, e ela fala que é uma mulher que precisa de trabalho, uma tal de Mercedes, que tem um irmão doente. Alessandro fica surpreso ao ver o endereço. Ele vai tomar banho e se dá conta que o filho de Mercedes é o mesmo rapaz que Paulo atropelou. Vitória diz a Fernando que dói muito pensar na classe de pessoa que é Bruno. Fernando diz a Vitória para se preparar para o que a espera no juizado. Fernando pede para se encontrar com ela à noite. Vitória diz que Hernan a convidou para jantar. Fernando fica enciumado e pede que Vitória não aceite ficar com Hernan. Eric se encontra com seu primo Gregório. Eric está com dinheiro que era de Mercedes e decide dividir com o primo. Bruno e Raquel ficam sabendo que os advogados já chegaram e está tendo uma reunião com Vitória e Alessandro. Vitória diz que estão ali porque prefere que o testamento seja impugnado do que aceitar as exigências de Bruno. Maria José diz a Paula que já não se sente tão mal e consegue caminhar um pouco. Bruno vai até Maria José. Ela diz que está bem e o agradece. Bruno questiona se ela não recebeu flores. Maria José agradece por ele ter doado sangue para ela. Bruno pergunta como vai o bebê. Maria José diz que espera que bem. Ela pede que Bruno saia do seu quarto. Bruno diz a Maria José que ela e Alessandro vão se divorciar. Bruno diz a Maria que não se esqueceu dela. Maria José diz a Paula que Bruno só quer infernizar e espera que mudem daquela casa, brevemente. Raquel diz a Vitória que não quer que ocorra um escândalo na família. Vitória diz a Raquel que quando o pai dela escolheu Alessandro para ser presidente, é porque confiou que ele seria capaz de comandar a empresa. Alessandro diz a Vitória que se impugnar o testamento, quem mais vai ser prejudicada é ela. Vitória não se importa. O advogado diz que é difícil que Bruno ganhe a impugnação do testamento. Alessandro pede que Raquel decida e fique do lado da mãe ou de Bruno. Bruno reclama com Eric por não ter mandado as flores para Maria José. Eric diz que pagou e o enviou perfeitamente. Raquel pede a Bruno que desista de impugnar o testamento, porque sua mãe quer ir a juízo e todos vão saber do que ela fez. Bruno não se importa e sai. Eric pergunta a Ezequiel das flores. Ezequiel diz que ali não chegou nenhumas flores. Ezequiel estranha por Eric está tão curioso para saber dessas flores. Anoitece. Filipa diz a Vitória que Eric perguntou sobre as flores e ele é o empregado de Bruno. Vitória diz que isso comprova que Bruno foi quem mandou as flores para ter problemas entre Alessandro e Maria José. Vitória diz que a essa altura seu filho não a surpreende mais. Eric liga para Bruno e diz que Ezequiel nega ter recebido as flores. Eric diz que acha que jogaram as flores no lixo. Bruno acha que foi sua mãe. Kátia comunica a Bruno que já vai no hotel encontrá-lo. Fernando pergunta onde a irmã vai. Kátia diz que vai à casa de Lisete. Fernando se oferece em levá-la, mas ela sai sozinha. Maria e José se comunica com Pedro. Maria diz que Paula quer ficar mais 2 dias. Pedro permite. Alessandro recebe uma ligação de Fernando, que pergunta de Maria José. Alessandro diz que ele está bem. Vitória vai com Hernan num restaurante para jantarem. Hernan continua dizendo a Vitória que sempre a amou e ressalta o quão ela é uma mulher especial para ele. Vitória diz que é uma mulher normal. Hernan pede uma oportunidade de ficarem juntos, mas primeiro de ser o melhor amigo dela.
Vitória até que aceita. Fernando encontra Alessandro na mansão. Alessandro diz a Fernando que Pedro pediu a Maria José para recomendar uma mulher para um serviço na casa, uma tal de Mercedes, que trabalhava numa boate, irmã do rapaz que foi atropelado. Fernando fica surpreso e pergunta a Alessandro se ele acha que Pedro esteve de acordo com Bruno no falso casamento e na tentativa de assassiná-lo. Alessandro diz que não sabe. Alessandro diz a Fernando que há pessoas que aparentam ser anjos e são demônios. Fernando pergunta a Alessandro que impressão essas pessoas deu a ele quando os conheceu. Alessandro diz que dois pobres infelizes. Fernando aconselha Alessandro a dar trabalho a Mercedes, pois é bom ter inimigo por perto, e se ela saber algo de Pedro, pode dizê-lo. Hernan leva Vitória para casa. Vitória dá boa noite para Fernando e Alessandro e vai para o quarto dormir. Fernando fica chateado com Vitória. Vitória diz a Filipa que Hernan se declarou para ela e vai pensar. Vitória diz que já vai dormir. Vitória pensa e acha que Hernan é mais adequado para ela. Alessandro diz a Fernando que entende que ele está apaixonado, mas talvez Vitória pense em se relacionar com um homem da mesma idade. Fernando diz que não tem problema a idade. Alessandro diz a Fernando que ele está obcecado por sua mãe e há anos não vê com uma relação formal com uma mulher. Alessandro pede que ele dê um tempo à Vitória e a si mesmo. Fernando diz que só quer ser um apoio para a Vitória. Alessandro vai para o quarto. Maria José pergunta o que ele falou com Fernando. Maria José diz que falou com seu pai e ele estava muito animado. Alessandro pede que ela descanse. Alessandro vai para o banheiro e diz que não pode acreditar que isso seja verdade, que Pedro tenha mentido para ele e tenha sido cúmplice de Bruno. Ele não sabe em quem confiar. Bruno e Kátia já estão no quarto de hotel com muito fogo. Bruno dá carinho a Kátia e começam a fazer amor. Vitória tenta dormir e tem um sonho erótico onde está fazendo amor com Fernando e são muito felizes. Depois ela acorda e vê que tudo aquilo era fruto de sua imaginação e que Fernando não está na sua cama, infelizmente. Vitória volta a dormir e chora. Fernando observa Kátia chegando em casa e diz que já está muito tarde. Fernando pede a Kátia que não engane, pois ela está muito desarrumada e com certeza saiu para outro lugar. Fernando diz a Kátia que ela é muito nova, menor de idade, para ficar dormindo com qualquer um por aí. Kátia reclama por ele estar se metendo com uma velha como Vitória. Irritado, Fernando dá um tapa na cara da irmã e logo em seguida pede perdão. Kátia diz ao irmão que o odeia. Fernando começa a chorar e não sabe o que vai fazer com sua irmã. Paula cuida muito bem de Maria José, enquanto ela está melhorando. Paula pede a Alessandro para ficar mais uns dias na casa dele, até sua irmã melhorar. Ele permite que ela fique. Alessandro pergunta a Ezequiel de sua mãe. Ezequiel diz que ela está na mesa lá de fora. Alessandro dá bom dia para a mãe. Vitória pergunta a Alessandro como tem tanta certeza que o filho que Maria José espera é dele. Alessandro diz que Maria o disse e não quer mais duvidar dela. Vitória diz que se ele tivesse provas como sua virgindade, seria melhor. Alessandro pede à mãe que não diga que Bruno veio meter na cabeça dela que a criança pode ser dele, pois se fez isso, foi só para deixá-la inquieta. Filipa vai até Vitória, pois Fernando está ligando para ela. Vitória não atende. Fernando pede a Filipa que avise a Vitória que precisam falar do projeto da zona arqueológica. Vitória diz a Filipa que não quer voltar a ver Fernando, porque não é bom para ele, nem para ela. Mari tenta trabalhar com Kátia, que é muito preguiçosa para fazer as coisas. Kátia liga para Lisete e pede que a ajude, pois à noite viu Bruno no hotel, e pede que ela conte a Fernando que realmente foi na casa dela, com Maura. Bruno diz a seus advogados que está decidido e irão a juízo. Raquel e Ulisses se encontram no shopping. Raquel diz a Ulisses que Filipa se tornou um estorvo para eles e suspeita que estejam juntos. Ulisses diz que precisam parar de se verem. Raquel diz a Ulisses que vai apresentar a demanda do divórcio e o quanto antes quer se separar de Roberto, já que nem tem relações íntimas com ele. Ulisses pede que ela tome calma com isso e dará um jeito de se verem. Alessandro vai à casa de Mercedes e Gabriel. Alessandro diz a Mercedes que um amigo seu pediu um favor para eles, Pedro Samaniego, pai da moça que Gabriel atropelou. Mercedes diz que não se lembra desse senhor, Pedro, na boate, e acha que conheceu ele na delegacia, quando apresentaram a denúncia. Gabriel diz que não se lembra dele também. Alessandro pergunta a Mercedes se tem trabalho, mas ela diz que não. Alessandro deixa seu endereço a Mercedes para ela trabalhar em sua casa, caso queira. Kátia leva uns papéis para Fernando assinar.
Fernando pede perdão à irmã do que aconteceu ontem à noite. Kátia diz que não é burra e sabe o que faz. Fernando diz que ela é muito jovem e não quer que aconteça nada que ela possa sofrer. Kátia aceita as desculpas de Fernando. Fernando diz que as coisas mudarão a partir de agora. Kátia liga para Bruno, o chama de amor, e diz que fez um rolo para seu irmão confiar nela e dizer tudo sobre o que conversa com Alessandro. Bruno se anima. Bruno diz a Roberto que já decidiu começar o juízo para impugnar o testamento e vão precisar fazer um exame de DNA. Bruno diz a Roberto que escutou que ele gosta dos dois, homem e mulher. Roberto diz que mesmo se for verdade, ele não é seu Roberto diz a tipo. Bruno que escutou que ele gosta da menininha. Bruno fica assustado. Roberto pede a Bruno que fique alerta. Bruno pede a Roberto para eles serem sócios. Bruno pede que Roberto descubra se sua mãe está andando com Fernando, se estão ficando juntos. Roberto não aceita fazer isso. Bruno ameaça e diz que pode ser bom como amigo, mas como inimigo é péssimo. Mercedes diz a Gabriel que gostaria do trabalho na casa dos Lombardo, mas sente medo. Ela diz que vai pedir um conselho à sua comadre. Gabriel pede que ela não faça isso, pois Gregório pode dizer para Eric e o Bruno fica sabendo. Maria José faz uns exames no hospital. Hernan diz que ela está muito bem, graças à transfusão de sangue. Maria José pergunta a Hernan quando poderá fazer uma prova de DNA do seu filho, para todos terem certeza que realmente é filho de Alessandro. Alessandro diz a Maria que isso não precisa, pois acredita nela. Maria diz que muitos outros desconfiam dela e precisa esclarecer a verdade. Hernan diz a Maria José que isso pode provocar a morte do bebê, caso haja uma infecção. Maria diz que Alessandro tem razão e não fará esse exame. Maria José diz a Alessandro que a martiriza, que todos duvidem dela, pois mesmo não sendo fina, elegante, é decente. Alessandro pede a Maria que prometa que se algo acontecer com o pai e a irmã dela, o diga. Eles se beijam. Depois de um tempo, Maria e Alessandro chegam em casa. Alessandro diz que tanto Maria José quanto o bebê estão bem. Alessandro leva Maria José até o quarto dela. Alessandro diz a Maria José que precisam pensar no nome que vão botar no filho deles. Alessandro diz que se for menino, vai querer que o nome seja Antônio, em homenagem a seu pai. Maria José diz que se for menina, quer que o nome seja Helena, nome de sua mãe. Maria José diz a Alessandro que se lembra de sua irmã, Paula, e parece que também havia outra menina, idêntica a ela. Alessandro pergunta a Maria a causa da morte da mãe dela. Maria José diz que não sabe, mas que seu pai dizia que ela estava muito doente. Alessandro diz a Maria que vão ser pai e mãe, e ainda quer ter muitos filhos com ela.